Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por intermédio da vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, à congregação de Deus que está em Corinto, junto com todos os santos que estão em toda a Acaia. Que tenhais benignidade merecida e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de eternas misericórdias e o Deus de todo consolo, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer sorte de tribulação, por intermédio do consolo com que nós mesmos estamos sendo consolados por Deus. Pois assim como abundam em nós os sofrimentos pelo Cristo, assim abunda também por intermédio do Cristo o consolo que recebemos. Ora, quer estejamos em tribulação, é para o vosso consolo e salvação. Quer estejamos sendo consolados, é para o vosso consolo que opera para vos fazer aturar os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E assim, a nossa esperança por vós é inalterada, sabendo que assim como sois parceiros nos sofrimentos, do mesmo modo também participareis do consolo. Porque, irmãos, não queremos que sejais ignorantes da tribulação que nos sobreveio no distrito da Ásia, que estávamos sob extrema pressão, além de nossa força, de modo que estávamos muito incertos até mesmo quanto às nossas vidas. De fato, sentimos em nosso íntimo que tínhamos recebido a sentença de morte. Isto se deu para que tivéssemos confiança, não em nós mesmos, mas no Deus que levanta os mortos. Ele nos resgatou e nos resgatará de uma coisa tão grande como a morte. E temos esperança nele, de que nos resgatará também ainda mais. Vós também podeis ajudar pelas vossas súplicas por nós, a fim de que se deem agradecimentos por muitos em nosso favor, por aquilo que nos é dado bondosamente, devido aos muitos rostos em oração. Pois a coisa de que nos jactamos é a seguinte, dando dela testemunho à nossa consciência, que nos temos comportado no mundo com santidade e sinceridade piedosa, não com sabedoria carnal, mas com a benignidade merecida de Deus, porém mais especificamente para convosco. Pois nós realmente não vos escrevemos, senão as coisas que bem sabeis, ou também reconheceis, e que espero eu, continueis a reconhecer até o fim, assim como também vós reconhecestes, até certo ponto, que nós somos causa para vos jactardes, assim como vós também sereis para nós no dia de nosso Senhor Jesus. Assim, com esta confiança, pretendi já antes ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda ocasião para alegria. E depois de uma demora convosco, ir à Macedônia. E da Macedônia retornar a vós e ser acompanhado por vós parte do caminho para a Judéia. Pois bem, por eu ter tal intenção, será que me entreguei a alguma leviandade? Ou será que as coisas que eu me proponho segundo a carne, para que haja comigo sim, sim e não, não? Mas pode-se confiar em Deus, que a nossa palavra dirigida a vós não é sim e ainda assim não. Pois o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi pregado entre vós por nosso intermédio, isto é, por intermédio de mim e de Silvano e de Timóteo, não se tornou sim e ainda assim não. Mas o sim tornou-se sim no caso dele. Pois não importa quantas sejam as promessas de Deus, elas se tornaram sim por meio dele. Portanto, também por intermédio dele se diz o amém a Deus, para a glória por nosso intermédio. Mas quem garante que vós e nós pertencemos a Cristo e quem nos ungiu é Deus. Ele pôs também o seu selo sobre nós e nos deu o penhor daquilo que há de vir, isto é, o Espírito em nossos corações. Ora, chamo a Deus por testemunha contra a minha própria alma, de que é para vos poupar que ainda não fui a Corinto. Não é que sejamos os amos de vossa fé, mas somos colaboradores para a vossa alegria, porque é pela vossa fé que estáis em pé. Capítulo 2. Pois decidi o seguinte para mim mesmo: não ir ter convosco novamente em tristeza,
Porque se eu vos entristecer, deveras quem há para me animar, exceto aquele que é entristecido por mim? E assim escrevi esta mesma coisa, para que quando eu for aí, eu não fique entristecido por causa daqueles de quem devia alegrar-me. Porque tenho confiança em todos vós, de que a alegria que tenho é a de todos vós. Pois eu vos escrevi em muita tribulação e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para vos entristecer, mas para que soubesses que amor tenho, mais especificamente por vós. Ora, se alguém causou tristeza, ele entristeceu não a mim, mas a todos vós, até certo ponto, para não ser rigoroso demais naquilo que digo. Esta censura da parte da maioria é suficiente para tal homem, de modo que agora, ao contrário, deveis perdoar-lhe bondosamente e deveis consolá-lo, para que tal homem não seja de algum modo tragado pela sua excessiva tristeza. Exorto-vos, portanto, a que confirmeis o vosso amor por ele, porque eu vos escrevo também com o fim de averiguar de vós a prova se sois obedientes em todas as coisas. O que bondosamente perdoardes a alguém, eu também perdoo. De fato, quanto a mim, o que eu tiver bondosamente perdoado, se é que perdoei bondosamente alguma coisa, tem sido por vossa causa à vista de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, pois não desconhecemos os seus desígnios. Ora, quando cheguei a Troade para declarar as boas novas a respeito do Cristo, e se me abriu uma porta no Senhor, não tive alívio no meu espírito por não achar Tito, meu irmão, mas despedi-me deles e parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz numa procissão triunfal em companhia do Cristo e que faz que o cheiro do conhecimento dele seja perceptível em toda a parte por nosso intermédio. Pois para Deus somos cheiro fragrante de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para estes últimos, cheiro que procede da morte para a morte. Para os primeiros, cheiro que procede da vida para a vida. E quem está adequadamente habilitado para estas coisas? Nós estamos, pois não somos vendedores ambulantes da palavra de Deus, assim como muitos homens são. Mas falamos em sinceridade, sim, como enviados por Deus, sob a vista de Deus em companhia de Cristo. Capítulo 3. Estamos novamente principiando a recomendar a nós mesmos? Ou necessitamos, talvez, como alguns homens, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Vós mesmos sois a nossa carta, inscrita nos nossos corações e conhecida e lida por toda a humanidade. Porque vós sois demonstrados ser carta de Cristo, escrita por nós como ministros, inscrita não com tinta, mas com o Espírito de um Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas carnais, nos corações. Ora, é por intermédio do Cristo que temos esta sorte de confiança em Deus. Não é que de nós mesmos estejamos adequadamente habilitados para considerar qualquer coisa como procedente de nós mesmos, mas estarmos adequadamente habilitados procede de Deus, quem deveras nos habilitou adequadamente para sermos ministros de um novo pacto, não de um código escrito, mas de espírito. Pois o código escrito condena à morte, mas o espírito vivifica. Além disso, se o código que administra a morte e que foi gravado com letras em pedras veio a existir em glória, de modo que os filhos de Israel não podiam fitar atentamente os olhos no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, glória que havia de ser eliminada, por que não deve a administração do Espírito ser com muito mais glória? Porque se o código que administrava a condenação era glorioso, muito mais abundará com glória a administração da justiça. De fato, mesmo aquilo que outrora fora feito glorioso, tem sido despojado de glória neste respeito, por causa da glória que a excede. Pois se aquilo que havia de ser eliminado foi introduzido com glória,
muito mais glória teria aquilo que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, estamos usando de muita franqueza no falar. E não fazemos como Moisés fazia, pondo um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não fitassem atentamente os olhos no fim daquilo que havia de ser eliminado. Mas as suas faculdades mentais estavam obtusas. Pois até o dia atual permanece o mesmo véu sem ser levantado, por ocasião da leitura do Antigo Pacto, porque é eliminado por meio de Cristo. De fato, até o dia de hoje, sempre que se lê Moisés, há um véu deitado sobre os seus corações. Mas quando há um retorno a Jeová, é retirado o véu. Ora, Jeová é o Espírito, e onde estiver o Espírito de Jeová, ali há liberdade. E todos nós, ao passo que com rostos desvelados, refletimos como espelhos a glória de Jeová, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, exatamente como feito por Jeová o Espírito.